A religião tinha grande importância para as pessoas do Egito Antigo. Acreditava-se que, após a morte, alma e corpo podiam se reencontrar, e para isso era preciso passar por um julgamento feito pelos deuses. Nesse processo, divindades do panteão egípcio tinham diferentes papéis. Anubis era o responsável por guiar a alma dos mortos para o julgamento, enquanto Tote, o deus da escrita, registrava o procedimento. Em uma balança, o morto tinha o seu coração pesado de acordo com os preceitos de Mate, deusa da verdade e da justiça. Caso a pessoa tivesse vivido uma vida justa, era acompanhada por Horus, deus dos céus, e encaminhada para o reino de Osíris, divindade da morte e do renascimento. Ao ser aceita pelos deuses, a pessoa poderia voltar ao próprio corpo e desfrutar da vida após a morte. Os ritos funerários e a mumificação de camponeses eram mais simples. Já os rituais e o processo de mumificação da elite egípcia eram muito complexos e variaram de acordo com a época. A crença egípcia na vida eterna foi um importante fator para que essa sociedade desenvolvesse grande parte de suas práticas medicinais. Muitas aplicações, habilidades e conhecimentos da medicina moderna são herança dos egípcios. O próprio ensino da medicina atual se assemelha à formação do conhecimento médico egípcio. Como os pesquisadores atuais, os escribas egípcios catalogavam as observações e os conhecimentos, padronizando termos e registrando diagnósticos e tratamentos. Esses registros eram feitos em papiros, que depois serviam para a consulta e a formação de futuros profissionais. E assim como hoje, havia diferentes qualificações médicas. Os egípcios se especializavam na saúde da mulher, no tratamento de olhos, de dentes, em órgãos internos, entre outros. Os egípcios já usavam remédios para enxaquecas e dores de cabeça, como a raiz da flor de lótus. Essa raiz possui fortes propriedades analgésicas devido à presença de alcaloides, que atualmente estão na composição de diversos medicamentos. Além disso, a flor de lótus tinha uma forte simbologia para os egípcios, principalmente associada ao renascimento e ao rejuvenescimento, já que é uma planta que se fecha à noite e de dia abre-se para o sol. Eles também foram excelentes oftalmologistas, realizando até operações para a catarata, que é uma palavra egípcia, a partir do século II depois de Cristo. Embora estivessem preocupados com a higiene bucal, as condições da moagem de grãos consumidos no Egito Antigo ainda eram rudimentares, e com isso os dentes se desgastavam facilmente e os buracos nas gengivas provocavam inflamações. Na época, as dores eram tratadas com ópio e, utilizando instrumentos de cobre e ferro, eram feitos pequenos reparos nos dentes. No Egito Antigo, também já existia a noção de dietas saudáveis para evitar inflamações gástricas, e se sabia que comida estragada prejudicava a saúde de todo o corpo. O leite, por exemplo, era armazenado em vasos de cerâmica e tampado quase completamente com um punhado de ervas para afastar os insetos. Os antigos egípcios também conheciam a relação entre o pulso e o coração e entendiam as funções das veias e das artérias. O método de apalpar os pulsos para medir a pressão arterial já era utilizado para fornecer indícios sobre a saúde dos indivíduos. Além da questão física, os egípcios entendiam o coração como o órgão que carregava os sentimentos e as virtudes humanas. Daí a importância para eles de cuidar do coração tanto de forma física quanto espiritualmente. Os egípcios também compreendiam aspectos do funcionamento dos ciclos menstruais da mulher, porém a fertilidade ainda era um mistério. Para curar a infertilidade de um homem ou de uma mulher, por exemplo, os egípcios faziam cultos ao sacerdote Imhotep, que viveu no século 17 a.C., e à deusa da fertilidade, Hathor. Para os egípcios,
Os banhos e a higiene das mãos eram considerados fundamentais para a manutenção da saúde e para evitar contaminações. Geralmente, eles se lavavam ao acordar e antes e após as principais refeições, além de limpar as unhas cuidadosamente. Além desses cuidados, os egípcios eram bastante vaidosos. Dentre as diversas fórmulas e recomendações medicinais e estéticas que foram encontradas em alguns papiros, havia receitas de poções esfoliantes para o rejuvenescimento da pele, feitas à base de sal e mel. As romãs também eram utilizadas pelos egípcios para os cuidados com a pele. Sobre os procedimentos cirúrgicos, alguns instrumentos descobertos em sítios arqueológicos são muito semelhantes aos que são utilizados na medicina atual. Os egípcios já usavam facas, ganchos, bisturis, balanças e serras em intervenções cirúrgicas e nos processos de mumificação. Algumas múmias egípcias, inclusive, possuem membros protéticos que são considerados os mais antigos do mundo. Os egípcios se preocupavam em substituir membros amputados por próteses, não só pela importância do conforto do paciente em vida, como também pela crença de que, após a morte, as almas que voltassem aos corpos deveriam encontrá-los íntegros, sem nenhum membro a menos.